da conferência aqui na igreja, né? No quarto dia do acampamento de carnaval. O acampamento foi uma bênção. Quantos jovens estavam ali naquele lugar? Fiquei muito feliz. 110 inscrições, né? De jovens lá recebendo. Foram curados, transformados. E domingo nós iniciamos aqui na igreja. Ontem foi uma bênção. Hoje não será diferente. Amém? Nós estamos, como Jader intitulou a conferência, milagres, curas. Quem precisa de cura aí? Nós precisamos de cura, né? Milagres, curas. E nós estamos na escola de oração, que nós, há muitos anos nós estamos fazendo a escola de oração. E eu posso falar uma coisa para você, querido. Toda semana chega um testemunho no meu celular. Toda semana alguém mandando um testemunho, seja físico, espiritual, emocional, de bênçãos. Então esse tempo da terça-feira é um momento profético. Você que nos visita pela primeira vez, a escola de oração é um tempo que nós clamamos ao Senhor. A igreja abre 5 horas da manhã e ela vai até 9 horas aberto da noite, depois que nós fazemos o culto aqui. Tem muita gente jejuando, queridos. Eu e o pastor, nós estamos muito felizes, porque tem muita gente que está nos procurando e falando: pastora, eu estou jejuando. Eu conversei com uma mulher na terça-feira passada. Ela falou para mim algo assim: pastora, eu vou fazer algo diferente, uma revolução na minha vida, porque eu vou comprar minha casa. Falou que Deus estava aqui, né? Foi a Micheline, né, Micheline? Estava com a dificuldade de jejuar, mas agora eu fiz 1 ano de um propósito e toda terça-feira, né, Micheline? Está jejuando, e você vai conseguir seu milagre. Você vai subir aqui e vai contar seu testemunho. Amém? Querido, existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. O crente precisa jejuar e orar. O crente que não jejua e não ora não tem vitória. Amém? Glória a Deus. O maior milagre, querido, é nós estarmos na presença do Senhor, curados. Com luta nós temos luta, enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas só de você estar aqui é um milagre. Amém? Glória a Deus. E nós vamos continuar até o fim na presença do Senhor. Aleluia. Você pode orar no seu lugar, consagrando esse momento, porque nós cremos que Deus fará grandes coisas nessa noite, assim como Ele tem feito, assim como Ele tem agido no nosso meio. Você pode orar aí no seu lugar? Vamos orar, Pai. Ore aí, meu amado. Feche seus olhos no seu lugar. Ah, Senhor, nós estamos em mais uma escola de oração e jejum. Que alegria estarmos na Tua presença, Senhor. Nós estamos com expectativas daquilo que o Senhor fará nessa noite, porque nós cremos que é o Senhor. Nós não buscamos ao Senhor por aquilo que o Senhor faz, mas nós o buscamos porque o Senhor é o único que poderá, que pode fazer e que tem todo o poder. Pai, em nome de Jesus, mova neste lugar nessa noite. Quebra as resistências, quebra as cadeias, quebra os empecilhos, quebra os grilhões. Senhor, quebra os impedimentos na nossa mente. Senhor, quebra as limitações. Ah, Deus, quebra toda a religiosidade, toda a resistência, porque nós cremos que há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder
poder para quebrar as cadeias. Há poder para fazer de novo. Há poder, Senhor, para trazer restituição. Há poder, Senhor, para abrir o céu sobre este lugar. Nós cremos, nós declaramos, nós te damos toda a liberdade neste lugar, nessa noite. Nós te damos toda a liberdade neste lugar, Jesus. Te damos toda a liberdade neste lugar, Jesus. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Você pode dizer aí no seu lugar, querido. Você pode levantar suas mãos para o céu. Você que quer comigo, levanta sua mão e diga: Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer: Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Você pode dizer que o nome de Jesus, diga: Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Diga: Jesus.
maravilhosa de Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar, querido. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar nessa noite. Ore cantarabalaba chore manaba xere. Visita, Senhor, vidas nessa noite, neste lugar. Oh, Espírito Santo. Estou no
Essa canção, ela tem feito parte dos meus dias. Tenho orado muito ao Senhor essa canção. Pai, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Querido, Jesus está voltando. Você pode ter certeza que Ele está voltando. E se nós olharmos para a esquerda, para a direita, para trás, nós fatalmente iremos ficar. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós olharmos para os homens, nós perderemos o brilho no olhar. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos cantar uma canção bem alegre para o Senhor? Quem está feliz aí com Jesus? Aleluia!
pode se assentar, nós teremos um teatro agora. Os pais, segurem seus filhos, tá bom? Ele vê o teatro, isso é uma bênção. Pode tirar o púlpito aqui. My soul cries out, my soul cries out for you. These bones cry out, these dry bones cry for you to live and move, 'cause only you can raise the dead, could lift my head up. My soul cries out, my soul cries out for you. Jesus, you're the one who saves us, constantly creates us into something new. Jesus, surely you will find us, surely your Messiah will make all things new, will make all things new. My soul cries out, my soul cries out for you. These balls cry out, these dry bones cry for you to live and move, 'cause only you can raise the dead, can lift my head up.
Que bênção, né? Ontem eles fizeram essa apresentação. Gente, eu fiquei surpreso. Falei, poxa, eles nos surpreenderam. Quanto que foi bonito. Falei com eles, vamos fazer essa peça na praça. É óbvio, tem, né, iluminação, tudo que faz parte, mas ficou show de bola. Queria pedir o pastor Rafael para vir aqui. O pastor Rafael vai trazer para nós a palavra. Fique à vontade, pastor, que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que nos abençoe ricamente com a palavra de Deus. É ela que nós precisamos, né? Deus abençoe, viu, pastor Rafael? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe sua vida. Bom que você veio. Que alegria estar aqui. Um prazer imenso no meu coração. Para quem não me conhece, tá perdendo nada, irmão, quem não me conhece. Mas eu sou pastor em Capitólio, na nossa Igreja Batista Vale em Capitólio. E sempre quando você for lá para nadar, né, você passa lá na igreja lá para estar com a gente. Amém? Quem já foi em Capitólio aí? Alguém já foi? Eles falaram que tiraram Adão e Eva de lá e colocaram a gente. Arrumadinho, né? Muito bonito. Mas eu creio numa coisa muito grande no meu coração. E eu falo isso muito lá, que vai chegar uma hora que as pessoas não vão lá para poderem só nadar ou ir num restaurante. Elas vão lá pelo que Jesus está fazendo lá. Você crê nisso? Amém? Elas vão nadar, elas vão se divertir, mas elas primeiro vão à igreja. Elas vão lá por causa do mover de Deus. E sempre quando você estiver lá, nós já temos visto acontecendo, né? Esteja lá com a gente na nossa Vale de Capitólio. O irmão que estava tocando teclado, ele pode estar aqui comigo? Sei que o Espírito Santo precisa de música não, irmão, mas eu gosto da música, do fundinho, né? Fazer um fundinho fica legal. E às vezes a gente olha assim e fala assim, pastor, para que você está querendo que alguém faça fundo para você? Só para deixar o povo melancólico? E não. Salmo 144, a Bíblia diz assim, ó, Davi está dizendo, né? Adestra as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Quando Davi queria guerrear com demônios, ele pegava a harpa. E quando Davi queria guerrear com pessoas, ele pegava a espada. Então, quando eu peço o irmão para estar junto comigo aqui, é para que enquanto eu guerrei com vocês, com a palavra de Deus, que é a espada, o irmão vai guerreando com os demônios ali. Amém? A parte mais difícil eu deixo para ele, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa. E eu já estou pregando. Eu creio que nesses dias, Deus está levantando a gente como uma igreja madura. Você crê nisso? Quem crê? Lá em Capitólio, o ano lá é o ano do discipulado. E por que discipulado? Porque nós cremos que o discipulado é o meio pelo qual nós vamos amadurecer a igreja. E pastor, por que a gente vai precisar amadurecer nesses dias? Escute o que o pastor Rafael está falando. Esses dias são dias de maturidade. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, maturidade. É dias de maturidade. Pastor, e por que maturidade? Quem aqui é filho de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, ser filho até te dá direito, mas só ser maduro vai te dar acesso. Eu vou repetir. Ser filho te dá direito, mas sua maturidade vai te dar acesso para acessar novos níveis de milagres de Deus na sua vida. Amém? Pastor, me prova isso na Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Se o filho, ele for criança, ele nada tem de diferente de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Às vezes você está aqui, você já é filho, mas é imaturo. Então você é como um escravo. Você é filho, tem direito, mas não tem acesso. Então eu creio que Deus está levantando a gente para esse tempo que Jesus já está às portas, para que nós sejamos uma igreja madura, porque uma igreja madura é que vai acessar os lugares altos em Deus e vão abrir os céus. Amém? Deixa eu te falar, não é isso que eu vou pregar, mas eu quero liberar isso sobre você. E eu até quero te dar uma dica, se você puder, anote. Se tem um trem que mata todo pastor de raiva, é que a gente prega domingo que vem todo mundo esqueceu o que a gente pregou. Quem aqui lembra que foi pregado domingo passado? Quem lembra? Cadê, gente? Levanta a mão, quem?
Vai me chegar no sei te perguntar? Pastor gasta 50 mil horas fazendo uma pregação mó legal, estudando o hebraico, o grego, o exegese, da homilética. E aí, na hora que chega aqui, você lembra do louvor, mas não lembra da pregação. Aí, gente, deixa eu te dar uma dica. Anote. Anota. Traz caderno para anotar, caneta, telefone. Pastor, não trouxe nada. Dá uma mordida no dedo, anota com sangue. Tô brincando, faz isso não. Anota, irmão. Por quê? Porque encontros podem mudar uma história, mas palavras de Deus podem mudar o seu destino. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você só está aqui porque você teve um encontro com alguém que te trouxe para a igreja. Isso aí mudou sua história, sim ou não? Mas tem palavras de Deus que podem mudar o seu destino. E a Bíblia diz que se você ouvir a palavra de Deus e não entender, o maligno vem e rouba a semente. Você só perde a palavra quando você não entende ela. Você não precisa gostar do que eu estou pregando, você precisa entender e viver. Sabe, nós precisamos de maturidade nesses dias. Nós precisamos de mais revelação da cruz de Cristo. Nos dias difíceis da sua vida, o que vai te fazer permanecer é a revelação que você tem de Jesus. A revelação que você tem de Cristo. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Você sabe quem que é o discípulo do amor? Na Bíblia, o nome dele é como? João, sim ou não? Mas você sabia que João nem sempre foi o discípulo do amor? Se você pegar na Bíblia e ler, João, ele era mau. Teve uma passagem que eles não quiseram receber Jesus, e João chegou e falou assim, ó: Jesus, você quer que eu ore aqui agora e cai bola de fogo e mata esse povo? Eu oro agora, vai cair bola de fogo e matar esse povo. Irmão, eu conheço crente que é igual o João, que está doidinho que cai uma pelota de fogo na cabeça de alguém. Essa pessoa que você acabou de pensar nela aí agora, hein? Que a cobra. Mas Jesus quer salvar ela também, viu? Jesus quer salvar aquela pessoa que você até atravessa a roupa, não tem que cumprimentar. Mas João era mau. E teve outra passagem que João, ele pede à mãe dele, João era soberbo, para Jesus deixar João sentar nas primeiras cadeiras do céu. Isso é um discípulo do amor, gente? Não, né? Pastor, quando que João se torna o discípulo do amor? Porque João foi o único a ver Jesus morrer na cruz. O único discípulo a ver Jesus na cruz. Naquele dia ele se tornou o discípulo do amor. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa amadurecer. E para amadurecer, para acessar novos níveis em Deus, você precisa de revelação da cruz. Escuta o que eu estou te falando. Sabe por que João se tornou o discípulo do amor? Porque ele viu Jesus na cruz. Sabe, quando você olha para a cruz, você aprende sobre amor. Amém? Mas quando você está na cruz, você ensina sobre amor. Por isso que nesses dias não é só dias de olhar para a cruz, é dia de tomar a sua cruz e seguir Jesus. E quem que foi que escreveu o Apocalipse? João, não é? Se você tiver revelação da cruz, você vai ter revelações dos próximos dias. Só quem tem revelação da cruz vai conseguir enxergar o que Deus está para fazer nos próximos dias. Você quer saber o que Deus vai fazer nos próximos dias? Você precisa de uma revelação da cruz. E aí Jesus olha para João e fala assim: João, cuida da minha mãe. Quando você tem revelação da cruz, você vai querer cuidar da família de Jesus. Você vai parar de achar que é só você e Deus, e vai começar a entender que é você e as pessoas. Não é pai que é meu, é pai que é nosso. Deixa eu te falar uma coisa, já estou pregando e nem era isso que eu ia pregar. Eu ainda vou pregar aqui, vai dar certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não são dias de você ir para o seu quarto orar e avisar para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. É dias de você ir para o seu quarto orar, para saber o que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, para de querer ir para o seu quarto para poder só ver Deus. É Ele que está precisando te ver nesses dias e mudar o que está de errado dentro de você. Amém? Maturidade. Eu creio nesses dias que Deus está abrindo o céu sobre a igreja. Irmão, se ninguém crê no avivamento, eu creio sozinho. Eu creio no mover de Deus. Eu quero pregar hoje sobre os céus abertos.
E tem um texto na Bíblia que fala de um homem chamado Estevão. Eu vou resumir o texto e depois nós vamos ler versículo por versículo. Nós vamos fazer uma pregação expositiva aqui hoje, né? Eu, como um bom teólogo, vou ensinar para você de forma expositiva a palavra. Mas Estevão foi um homem, um diácono, um jovem, que ele foi levantado para ser diácono, e ele faz uma pregação, e essa pregação foi tão pesada que as pessoas pegaram ele para apedrejar ele. Ele morre apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os céus abriram diante dele. Ele conseguiu abrir os céus enquanto ele pregava. Essa é a história desse Estevão. E nós vamos aprender com Estevão hoje como você pode nesses dias deixar os céus abertos. Amém? Então abre sua Bíblia em Atos capítulo 6. É uma alegria estar aqui, uma honra, irmãos. Às vezes você não sabe, mas vocês são referência para nós lá em Capitólio, viu? Diga, a pastora Meire me chamou, olhei e falei assim: eu vou, ué. Nem Salomão em toda a sua glória pregou numa igreja bonita dessa. Então eu tenho que ir lá, né? Tem que ir lá dar uma pregadinha, né? Então, estamos muito felizes. Eu estou feliz de você estar aqui. Não está fazendo coisa errada no carnapeta. Pastor, o que é carnapeta? É carnaval misturado com capeta. Eu tenho aprendido nesses dias que carnaval não desvia crente. Carnaval só mostra aquele crente que já estava com o coração distante de Deus faz tempo. Misericórdia, né? Ele só revela o nosso coração que já estava desviado. Sabe por quê? Porque às vezes você só serve a Deus pelo que Ele te dá. Mas se você servir Deus só pelo que Ele te dá, você troca Deus pelo diabo, se Ele te der uma coisa melhor. Deixa eu te falar uma coisa, não é dia de você só querer ser usado por Deus. Deus não quer só te usar, Ele quer te possuir. Porque quando você só é usado por Deus, pode acontecer igual com Pedro. No outro dia você é usado pelo diabo. Ou então corre o risco de você querer usar Deus quando Deus não estiver mais te usando, para o seu próprio benefício. Deus quer habitar em você. Amém? Atos 6. Vamos ler junto? Nós vamos ler alguns versículos. E aí nós vamos parando os versículos e vamos pegando os princípios. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que a pastora Larissa já falou para mim assim, não demora hoje não. A pastora Larissa é minha esposa, porque se deixar nós vai até 2 horas da manhã. Falou, não demora não, é para todo mundo. Você toma. Até sentou aqui na frente, irmãos, que lá em Capitólio ela sempre faz isso. Quando eu começo a falar bobagem, trem idiota, ela faz 5 dedinhos para mim, ó. Pastora Meire faz isso para você também, pastor? Já fez? Ela faz para mim de vez em quando. Ela faz assim, ó, para de falar isso. Aí eu falo, desculpe. Versículo 1 ao versículo 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, e entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então escolham entre vocês 7 homens de que? Bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a ele a tarefa do diaconato, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Presta atenção, no texto que nós lemos, fala que a igreja após Jesus já estava querendo ter divisão, porque a igreja cresceu, e aí os crentes gregos começaram a brigar com os crentes hebraicos ali. O resultado dessa briga foi que os apóstolos falaram assim, ó, a gente não pode ficar perdendo tempo com isso, nós temos que dedicar a palavra de Deus. Então vamos levantar 7 homens para serem os que vão servir às mesas.
E ali surge um ministério lindo na igreja: o diácono, os obreiros. Quem é obreiro aqui? Quem é diácono aqui? Tem alguém aqui? Os obreiros do diácono? Ou tem outro, não tem uns obreirão diácono aqui? Às vezes tem uns nomes, né? Hoje é voluntários, servos, né? Às vezes você está aqui, você serve, você fica na porta, você ajuda a arrumar a igreja, cuidar do som. Esse ministério surgiu aqui, ó. A palavra ali, servir às mesas, no original do grego, é diaconel, que é o mesmo para diácono. E diácono tem vários significados, mas o que eu mais gosto é o significado de servo. E Estevão foi um desses homens a serem levantados para servir. E presta atenção, e estiver anotando, anote. A primeira coisa que eu aprendo, se nós queremos ver os céus abertos sobre nós nesses dias, nós vamos ter que ter em nós o coração de servo. Irmão, existe várias maneiras de você poder servir. Às vezes tudo que a gente quer é pregar. Não, eu quero servir no quê? Pregando. Mas tem um monte de ministério. Às vezes a gente finge que quer servir, mas na verdade a gente quer aparecer. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus escolhe os que não são. E se Deus escolhe os que não são, por que a gente sempre quer ser alguma coisa? Então existe muita forma de você servir. Você pode servir de muito jeito diferente. E se nós queremos ter uma igreja saudável, nós precisamos de homens e mulheres que servem. E é interessante que na hora que se levantaram os diáconos, a divisão na igreja parou. Sabe por quê? Porque quem tem coração de servo são pessoas que não estão preocupadas em conflitos, mas em expansão do reino de Deus. Mateus 5, capítulo 9, fala que aqueles que acabam com as brigas serão conhecidos como filhos de Deus, os pacificadores. Você quer ser conhecido como filho de Deus? Seja pacificador. Quem é que ama Jesus? Quem ama? Quando Deus foi começar a igreja, Ele não começou com o discípulo que ama, Ele começou com o discípulo que obedece. Porque nem todo mundo que diz que ama, obedece, mas todo mundo que obedece, ama. Porque aquele que cumpre a minha palavra, esse é o que me ama. Servo, irmão. Aprenda a ser servo, e é assim que você vai se tornar conhecido como filho de Deus. Outra coisa que me mata de raiva é que às vezes a gente quer que o pastor pregue a melhor pregação, mas a gente também quer que o pastor faz tudo. E os apóstolos falaram assim, ó, vamos levantar outras pessoas para fazer, nós vamos dedicar a palavra. Você quer a melhor pregação? Auxilia seu pastor, seja braço direito para ele. Mas aí o texto continua. Vamos para o versículo 3 e do versículo 3 ao 5. Versículo 3 ao versículo 5. Olha só quais eram as características que os diáconos tinham que ter. Não é só ser diácono, tem um negócio que eles têm que fazer para ser. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Fala assim, ó, bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timinor, Parmenas e Nicolau. Ok. Então existem algumas características, se nós queremos servir nesses dias, se nós queremos ver os céus abertos nesses dias. E será que você tem tido essas 3 características? Primeira característica, boa reputação. Irmão, a coisa mais valiosa que você tem é seu nome. Você tem que proteger o seu nome, ok? E eu não estou falando de proteger reputação, ok? Para quem já me conhece, sabe que eu sou meio esquisito. Sim, né? Eu vou adorar Jesus, eu começo a dizer assim, ó, cheio.
Irmão, às vezes você não sabe, mas Jesus já te estragou faz tempo. A maior loucura que você pode fazer na sua vida é querer servir Jesus, porque vai te estragar para o mundo. Teve um pastor que olhou para a mulher dele, isso é verdade, falou assim: ó, eu vou desviar, vou dar uma desviada, cansei de você, dessa igreja. E esse pastor foi para a balada. Chegando nessa balada, ele estava lá sentado e falou assim: ó, me dá uma balalaica aí. Aí deram uma cachaçinha lá para ele. Aí ele ficou lá olhando assim, batendo o pezinho na balada. Do nada ele viu uma moça assim, ó, muito bonita, olhando para ele assim, ó. Aí ele olhou, aí ela levantou e veio para perto dele. Ele olhou e falou assim: ó, tá vendo? E eu perdendo tempo com a igreja. A mulher, ó, a mulher bonita que estava vindo perto de mim. Na hora que a irmãzinha chegou, ela olhou para ele e falou assim: ó, pastor, eu estava aqui nessa balada e eu falei assim: Jesus, se você me ama, você vai enviar um irmão para vir pregar para mim. E Deus me ama tanto que enviou o Senhor, pastor. Aí ele falou: mas que praga. Então nem para desviar você serve. Então você já foi pego pelo evangelho, irmão. Tem dia que eu vou pregar assim, eu tentei aqui já, eu já cheguei, amém, a graça e a paz. Eu não dou conta, eu estou estragado para o mundo. Ah não, pastor, eu quero ser normal. Irmão, se você quer ter uma vida normal, você não pode viver o evangelho extraordinário de Deus. Evangelho é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. Eu sei que às vezes tem crente que acha ruim, mas não dá nada não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, você tem uma cara de esquisito. Irmão, quem gosta de crente é só Jesus, é nós. Deixa eu te falar um negócio. Então eu não estou falando de boa reputação num sentido, eu não estou falando de boa reputação num sentido de proteger reputação. Porque quem protege a reputação é porque já perdeu a identidade. Você vai ter que perder a sua reputação às vezes por causa do nome de Jesus e fazer uns negócios meio malucos. Quem protege a reputação é porque já perdeu a identidade. Então é ter uma identidade, um bom nome. Segunda característica para um diácono: tem que ser cheio do Espírito Santo. Não os embriagueis com vinho, mas sejam cheios. Terceira coisa: sejam sábios. E sabedoria não tem a ver com escola, sabedoria tem a ver com postura. Hoje em dia tem uns crentes que não tem sabedoria para as coisas, cheio de falta de sabedoria, postando tudo que acontece com você na internet, e o povo vendo lá, ó, rindo da sua cara. Adolescente está postando um trem assim agora, né? Ó. Chorando assim, ó. Para de vomitar sua alma em rede social. Fica mais ativo. Tá igual o fio de lobo, quanto mais velho, mais bobo. Fica mais ativo. Sabedoria. Aprenda a ser sábio. O mundo conspirou contra mim, o universo está contra mim. O universo nem lembra que você existe. O universo está preocupado em fazer voar meteoro. Sabedoria. Crente tem que ser sábio. Crente tem que dar bom testemunho. O que escandaliza as pessoas lá fora não é irmão que roda no manto, não. É crente que dá mau testemunho. Até ora em língua no domingo, mas na segunda não guarda a língua para poder falar mal dos outros. Quem que gosta de ficar lendo comentário? Ou é só eu que sou pecador? Já viu ficar lendo comentário? Você fica lendo comentário, irmão, um monte de crente chato. Vai cuidar da sua vida. Então, se nós queremos ver os céus abertos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter sabedoria e ter boa reputação. Será que você tem tido? Se não tem tido, peça a Deus que Ele te dá, amém? Versículo 6. Misericórdia, vamos lá. Versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: apresentaram esses homens aos apóstolos, e os apóstolos oraram para eles, impondo-lhes as mãos.
Aqui eu quero só dar uma pausa. Existe um ministério na Bíblia que está lá em Timóteo, Paulo a Timóteo fala sobre isso, que chama Ministério da Imposição de Mãos. Então existe um ministério de imposição de mãos, existe uma unção na imposição de mãos. Sempre quando alguém queria transmitir o pecado para o cordeiro, impunha as mãos sobre o cordeiro. Fique esperto com quem põe a mão na sua cabeça. E também fica ativo, que às vezes você está cheio de nada e está orando para os outros. Fica atento, ok? Mas se for homem de Deus, irmão, vai lá, deixa ele pôr a mão na sua cabeça e orar para você. Amém? Irmão, eu fiquei vendo os stories de ontem assim, uns vídeos bonitos, né? Vou até ficar para cá agora. Pode continuar, irmão, fica à vontade. Olhei e falei assim, amanhã eu vou ter arrumado. Adiantou, meu carro, irmão, ele é tão chique que ele tem ar-condicionado. Eu chego perto dele, ele aciona um ar-condicionado. Só que é ar-condicionado reverso. Na hora que nós entramos, tá 40 graus. Aí eu vim com a roupa mó linda, mas já deu um monte de pizza. Ele vai cair. Versículo 7. Tô brincando. Filmagem normal. Me marca lá. Versículo 7. Assim, a palavra de Deus começou a se espalhar. Olha só, quando os servos se levantam, a palavra de Deus começa a ser espalhada. E crescia rapidamente o número de discípulos. Presta atenção nisso. Quando servos de Deus se levantam, o reino de Deus é estabelecido na terra. Sabe, nós precisamos desses dias de uma servolução. Gente com coração de servo. Amém? Versículo 8. Então Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos desses dias de homens e mulheres que vão voltar a trazer sinais e maravilhas para a igreja. Eu não acredito porque eu nunca vi. Você não acredita porque nunca viu? Ou porque você não acredita, é por isso que você não está vendo? Porque Deus não é obrigado a nada. E Ele faz questão de não mostrar dom para quem não acredita. Às vezes a gente quer fazer Deus agir do nosso jeito. Deixa eu te falar, às vezes você está olhando para mim falando assim: Deus não está fazendo a minha vida, pastor. Ele está fazendo, só não está fazendo do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Quem é Deus é Ele, não é você. Você, misericórdia. Ele é Deus. Então nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Mas preste atenção nisso. A glória de Deus não é para exibir, é para manifestar. Você não precisa do poder de Deus para ficar exibindo, mostrando para os outros que você é de Deus, mas para manifestar o reino de Deus na terra. A igreja precisa voltar a buscar os dons, o batismo no Espírito Santo e o batismo de fogo. 1 Coríntios 12, nós precisamos dos dons, irmãos. Nós precisamos dos dons. Sabe, Estevão, ele não era só um servo, ele também buscava o poder de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava o dia inteiro orando, pedindo dom para Deus, para manifestar. E Deus deu alguns. Mas continuando, chega então o versículo 9 ao 14. Eu estou falando de certa forma um pouco mais rápido, porque é grande, e eu quero trazer tudo que eu tenho para liberar sobre você. Versículo 9 ao 14. Contudo, olha só, levantou o servo, a igreja cresceu, glória de Deus manifesta, mas mesmo assim vai levantar os demos. Vamos ler. Contudo, levantou-se oposição
oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. E esses homens começaram a discutir com Estevão, versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, e os líderes religiosos e os mestres da lei prenderam a Estevão e o levaram a Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Presta atenção. Ainda que eles estavam sendo usados com poder, ainda que a igreja estivesse crescendo, isso não tirou deles o fato deles serem perseguidos. A perseguição vai acontecer, irmãos. O fato de Estevão ser homem de Deus não tirou dele o fardo da perseguição e da luta do dia a dia. Preste atenção no que eu vou falar. Durante a vida você vai ser caluniado, vão falar de você de forma injusta, você vai ser perseguido, você vai sofrer. Escuta isso. Às vezes lá no seu serviço você fala: pastor, tem gente se levantando. E você está pensando aí agora nesse povo. Lá no seu trabalho, às vezes até na sua família. O fato de você servir a Deus não quer dizer que você não vai ter perseguição. Tira isso da sua cabeça de achar que vida de crente é sem sofrimento. Às vezes a gente quer tirar o sofrimento da igreja, mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu por meio do sofrimento. O sofrimento ele te forja. Tem muita coisa que você viveu e passou, que se você não tivesse passado, você não estaria aqui agora servindo ao Senhor. Sim ou não? Você sabe o que eu estou falando. Na hora de passar é ruim, mas existe um motivo para isso. Então o fato de você servir a Deus não tira de você o fato de você sofrer. Agora preste atenção. Há um texto na Bíblia, se não me engano, nos Coríntios ali, está na Bíblia, que a Bíblia diz assim, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e a tristeza segundo o mundo produz a morte. Sofrer você vai sofrer. A pergunta é com ou sem Jesus? A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz morte. Às vezes você está aqui e falou: pastor, o diabo se levantou. Mas é lógico que você não para de pecar. Deus está aí tentando te ajudar, mas toda hora você cai nesse pecado de novo aí. Você abre brecha para o demônio. Pastor, o devorador se levantou. Mas você não para de fazer compra na Shopee? Você está devorando o devorador, irmão. Você que devora ele. Tem gente que o diabo fala assim: uai, credo, nem eu sabia disso não. Esse aí está mostradinho. Ele tem coragem. Você está entendendo? Então tem gente que fala assim: o diabo se levantou. Ele falou: eu não levantei não, estou sentadinho aqui ainda. A gente fala tanto que o diabo se levantou, irmão, que eu acho que as pernas dele é tudo musculosa, que fica toda hora. Às vezes não é o diabo que se levantou, é você que precisa se levantar para viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo fora da posição que Deus mandou ele ficar. E se um anjo pode virar demônio fora do lugar que Deus mandou ele ficar, imagina um crente. Não saia da posição que Deus te chamou. Intercessor, intercessora. Você que está aqui, que é um intercessor, uma intercessora. Eu sei que essa igreja é uma igreja de oração,
Fica no lugar que Deus mandou você ficar. Fica posicionado. Ah, mas aqui não está dando sucesso. Não tem problema. Tem gente que é conhecida na terra, mas ninguém conhece ela no céu. Se o céu te conhecer, irmão, ninguém te para. Fica na posição que Deus mandou você ficar. Obediência. A unção até te faz avançar, mas a obediência é que vai te proteger. Então vai passar a luta? Vai. Mas se a luta é por causa do pecado, vai penar mesmo, a culpa é sua, vai te arrepender. Mas se a luta que você está passando é por causa de Cristo, vai liberar sobre você novos níveis de peso de glória. Amém? Mas o que me chama a atenção é que em meio à perseguição e à calúnia, algo vai acontecer. Versículo 15. Cheio. Olha o versículo 15. Então olharam para ele todos os que estavam sentados no sinédrio, e viam que o rosto de Estevão parecia de um anjo. Irmãos, o rosto dele era igual de um anjo. Meu Deus, irmãos, preste atenção nisso. Embora o homem exterior estava se corrompendo, como diz a Bíblia, o homem interior se renovava a cada manhã, como diz a palavra. Embora tudo de fora pode estar sendo ruim na sua vida, dentro dele nada estava mudando. Porque o que te move, deixa eu te falar uma coisa, só tem poder para te parar aquilo que te move. Se o que te faz acordar todo dia, te se mover, é sua família, se você perder, você para. É dinheiro, se você perder, você para. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se o que te move é status, quando você perde, você para. Mas se o que te move é Jesus, você nunca para, porque Deus nunca para, Ele nunca perde, Ele é imparável. Sabe, eu imagino que Estevão, ele é igual a gente. Até comprei uma água ali para te ensinar. Presta atenção nisso. Estevão, aconteceu com ele a mesma coisa que acontece com você. E às vezes você está aqui hoje, você é igual o Estevão, você está igual essa garrafa. Você está assim. Aí você fala: Deus me usa, papai. Mas aí parece que Deus está meio silencioso esses dias. Às vezes você está aqui e parece que Deus está em silêncio. Às vezes você está igual essa garrafa, você queria que Deus te usasse, e tudo que Ele faz é te jogar no chão. Às vezes você está aqui e Deus está te jogando no chão. Sabe o que é isso? Ele está tirando essa soberba sua, às vezes. Aí você fala: Deus, agora eu vou ter minha vitória. Ele fala: não, deixa eu te dar um chute aqui primeiro aqui. Deixa eu te chutar primeiro. Aí você fala: não, Deus me usa. Aí ele te chuta. Aí você fala: agora eu vou ter dinheiro. Aí não tem, o dinheiro acaba. Você ganhou seu 13º, mas menino ficou doente, mucilão acabou, pneu furou, gás acabou, o ovo tá carão. O dinheiro está acabando, irmão. Às vezes está aqui, você é solteiro, e tudo que você quer é casar. E aí quando você olha, 1000 casas ao seu lado, 10.000 casas à sua direita, mas você não é atingido. Nunca dá certo com você. Aí você fala: e eu, papai? E aí você fala: Deus, agora você vai me usar. Aí Deus te chuta mais um pouquinho. Aí você fala: agora eu vou cumprir meu chamado. Eu lembro que eu ficava assim, ó: agora Deus me levanta. Aí a pastora Edinaura olhava para mim e falava assim, ó: não é agora, Rafael. Eu falava: não. Irmão, eu tinha 16 anos, como é que eu ia virar pastor de igreja? Foi no tempo certo, irmão.
Quando você está no tempo certo de Deus, o negócio acontece. Eu casei em março, virei pastor 3 meses depois. Eu tinha 23 anos, minha esposa tinha 19, como se eu fosse muito idoso. Eu tenho só 27. E aí você fala, agora Deus vai me levantar. Agora Deus me levanta. Ele fala, não, eu estou te pisando ainda, estou te tratando, eu estou pisando em você. Aí um dia ele te pega pela mão. Chega um dia que Jesus pega você pela mão. Aí você fala, agora ele vai me usar. Ele fala, não, eu estou só tirando de você o rótulo da religião. Eu estou só tirando de você os rótulos que o mundo colocou em você. Mas sabe o que mais me encanta? E a garrafa me atrapalhou aqui no meu negócio, porque arrancou só metade, né? Arranca o resto do rótulo depois, arranca tudo. Catar para não fazer bagunça. Senão nunca mais se chama. Mas volta para cá. Quando ele te pega para tirar os rótulos que você colocou em você mesmo, que o mundo te colocou, porque existe o que o mundo pensa sobre você, existe até o que você pensa sobre você, mas existe o que Deus sabe a seu respeito. Mas aí chega um dia que de fato ele pega você para te usar, e ele começa a ver que as coisas de fora não roubaram o que você carrega dentro de você. Aleluia, aleluia. Você recebe isso? Isso é maturidade, irmãos. O que te move não é luta nem bênção. O que te move é o seu amor por Cristo. Mas aí chega o capítulo 7, eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo. Mas quando você vai ler o capítulo 7, resumindo ele, Estevão começa a resumir a Bíblia do Antigo Testamento. Estevão era entendido na palavra de Deus. E agora ele com o rosto brilhando como um anjo. Imagina a cena, irmão, seu rosto começar a brilhar como de um anjo. É possível, viu? Porque isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo não. Mas aí Estevão resume a Bíblia no capítulo 7. Sabe, os homens que Deus vai levantar nesses dias não são homens que só são usados nos dons, mas são homens que conhecem a palavra de Deus. Sabe, melhor do que queimar é permanecer queimando. E é muito bom quando você queima com entendimento e sabedoria da palavra. Diziam para mim assim, quando você estudar teologia, Rafael, você vai parar com esse fogo seu aí, porque agora você só queima na carne. E é verdade, irmão, depois que eu estudei teologia, formado, professor, irmão, sou até prof. Sou professor de teologia, olha que legal. Quando eu estudei teologia, realmente eu parei de queimar na carne. Sabe por quê? Porque eu queimei tanto na carne que ela queimou tudo. E agora eu queimo até os ossos. Até os meus ossos pegam fogo de amor por Jesus. Eu estou em chamas, eu estou igual Jeremias. Quando eu achei que não ia mais falar sobre o meu Jesus, foi como um fogo encerrado em meus ossos, e eu não consigo mais contê-lo. Até os meus ossos pegam fogo de amor por Cristo, irmãos. E o melhor é que agora eu ainda sei teologia para poder rebater quando alguém fala que não é de Deus. Eu amo o fogo de Deus. Quem apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa o profético. Se nós queremos ter Jesus no centro, nós precisamos do profético e da palavra. Palavra de Deus. Nós precisamos de crente que lê Bíblia. Você lê sua Bíblia? Será que você lê Bíblia? Ou será que você só lê TikTok? Suas redes sociais vão te condenar no céu. Quando você chegar lá e falar assim, ó, eu não tive tempo. O que você não teve não foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Quem quer, quer, e quem quer faz acontecer. Se você quiser, você faz. E toma vergonha. Vai ler sua Bíblia. Uma geração de crente que não lê Bíblia. Ah, o meu Jesus é assim. O meu, irmão, não é o seu Jesus, é o Jesus da palavra. Para de basear sua fé em TikTok ou em podcast.
a basear sua fé na palavra, nas escrituras. O crente que é levado a qualquer doutrina que ensina para ele, aí ouve um trem na internet, ao invés de questionar a internet, pega o que aprendeu na internet e questiona o pastor local. Mas quando você precisar, quem vai te ajudar não é o pastor da internet, ele está nem aí para você. São seus pastores que estão aqui, ó. Aprenda a honrar sua liderança e aprenda a ler a palavra. Leia a sua Bíblia. Você quer os céus abertos? Leia a palavra de Deus. Fala comigo, papai. Abre sua Bíblia que fala. Só abre sua Bíblia que ele vai falar. Amém? Vocês estão entendendo isso? Mas aí chega aonde eu realmente queria pregar para você. Atos 7, versículo 54. Atos 7, 54. Eu creio nesses dias que são dias de milagres, irmãos. Mas vamos prestar atenção no que vai começar a acontecer aqui agora. Versículo 54. Ao ouvirem Estevão pregar, ficaram furiosos e começaram a ranger os dentes contra ele. Olha para mim. Quando Estevão começou a pregar, eles começaram a ranger os dentes de tanta raiva que eles estavam de Estevão. Não é porque você prega a palavra que as pessoas vão te amar. Pelo contrário, o verdadeiro evangelho para o mundo vai fazer com que as pessoas te odeiem. Existe um cego na Bíblia de nascença. Quando ele era cego e mendigava, ele não tinha problema com ninguém. Na hora que Jesus curou ele, ele encontrou problema com a família, com a religião e com as pessoas. Irmão, quando você é cego e mendiga, ninguém se importa. Mas na hora que você começar a enxergar, você vai começar a encontrar esse problema. Você chega na pessoa e fala assim: vamos tomar uma cachaça? Bora! Virei crente. Você? E creda lá, agora virou crente. É assim ou não é, irmãos? Você vai ser zombado, você vai ser humilhado. Quando Estevão pregou a palavra, eles não começaram a amar ele, eles começaram a ranger o dente de raiva dele. Então não fica achando que só porque você virou crente que vai dar certo. Eles vão ter raiva mesmo. Mas você não vai vender a palavra. A palavra é a palavra. Ok? Mas aí chega o auge do que eu queria te falar. Versículo 55 ao 56. Oh. Versículo 54 ao 56. Perdão, 55 ao 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu os céus abertos e a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Eles estavam com raiva, mas Estevão olhou para os céus e ele viu os céus abertos e ele viu Jesus em pé olhando para ele.
Irmãos, imagina a cena, o próprio Deus respeitando Estevão, o próprio Deus olhando e falando: cara, ok. Imagina você aqui agora, você sendo perseguido, você passando luta, você passando problema, passando dificuldade que só você e Deus sabe, mas aí você olha para os céus estão abertos e Jesus está de pé olhando para você. Começa a imaginar essa cena aí, irmão. É como se Jesus estivesse olhando para Estevão e dizendo: Estevão, você me enche de orgulho. Preste atenção nisso. Quando você é perseguido pelo Evangelho, quando te oferecerem um pecado, você tem que decidir. Quando Jesus olha para você, o que ele sente, hein? Você tem coragem depois de fazer uma oração e falar assim: Jesus, me fala o que você sente quando eu peco? Quando Jesus olha para você, ele fica de pé ou ele tem vergonha? Você tem que decidir o que você quer. Se é Jesus olhando para você e falando: você me alegra, ou se é olhando para você e virando as costas. Estevão, ele teve Jesus olhando para ele e falando: cara, você é o cara. Irmãos, Estevão, ele abriu os céus. Sabe o que nós precisamos desses dias? Nós precisamos desses dias de homens e mulheres que vão buscar tanto a Deus, que vão deixar os céus abertos. Aonde estão os homens e mulheres que vão buscar tanto Deus, que aonde eles foram, os céus vão se abrir diante deles. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas do versículo 57 ao 58, sabe o que as pessoas começaram a fazer? Pegar pedras e tacar em Estevão. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Estevão, por buscar a Deus, ele foi apedrejado. Às vezes você vem na igreja e quer só sentir. Deixa eu te falar uma coisa: sentir é bom, eu amo. Mas às vezes você fala assim: eu quero ir na igreja porque eu quero sentir um arrepio. Mas sabe o que Estevão sentiu quando ele foi servir a Deus? Pedra no lombo. Nesses dias nós precisamos de crentes que não vêm para a igreja para adorar a Deus e falar assim: eu gosto daquele louvor, porque quando aquele louvor toca eu sinto uma coisa. Não, irmãos, louvar a Deus não é para você sentir, é para Ele sentir enquanto você adora. Louvor não é para você sentir algo, é para Jesus sentir. E na hora que Ele sente a verdadeira adoração, então Ele toca você e você vai sentir a glória. Estevão, ele foi apedrejado. Não é sobre você ser feliz, mas sobre Deus ficar feliz com a sua fidelidade em meio às pedras da vida. Mas no versículo 59 ao 60, Estevão olha para as pedras e fala assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Sabe, Estevão disse as mesmas palavras do mestre. Deixa eu te falar. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele repetiu as palavras de Jesus. Quando as pedras vêm na sua vida, você continua imitando o mestre? Quando as pedras vêm, você continua sendo parecido com o mestre? Esse é o nível que nós como igreja devemos entrar, o nível de morrermos para Cristo. Estevão ali, irmãos, ele tinha duas situações. A primeira situação que ele tinha era pedra vindo, a outra era os céus abertos. Deus está abrindo os céus nesses dias, você crê nisso? Deus está abrindo o céu sobre você nesses dias. Essa conferência é para abrir o céu sobre você nesses dias, para você entrar mais profundo. Isso quer dizer que vai cair para as pedras? Não, vai ter pedra e céu aberto. A minha pergunta é: você vai ficar olhando para as pedras que estão te jogando, ou para os céus que Jesus abriu diante de você? E a Bíblia diz que quando Estevão morre, o texto não diz que ele morre, o texto diz que ele dorme. Então eu imagino que ele não sentiu dor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você se torna um crente maduro, já estou terminando. Quando você se torna um crente maduro, as pedras não vão doer mais. Sabe por quê? Porque os seus olhos estarão nele. Escuta isso: as pedras não doem mais, porque os meus olhos estão em ti.
Quer que a pedra pare de doer? Para de olhar para a pedra e começa a olhar para Ele. Ah não, eu vou ter que falar isso aqui. Presta atenção, você está nem na pregação. Às vezes você está aqui e tudo que você quer é que Jesus desce no seu problema. Jesus, vem descer no meu problema. Mas em Apocalipse 4, Jesus falou para João assim, ó, João, sobe aqui. Quando João subiu, ele viu Jesus, Deus, no trono. Sabe, não é dia de querer fazer Jesus descer no seu problema, é dia de você começar a subir. Não é Ele que desce, é você que tem que subir. Às vezes você está olhando para as montanhas e falando assim, não, aquela montanha era grande, né? Ela diminuiu. Não é a montanha que diminuiu, é você que cresceu. Então não é sobre fazer Jesus descer no seu problema, é sobre você subir nos altos lugares. E sabe o que João viu quando ele subiu nos altos lugares? Deus num trono. Sabe por quê? Quando você sobe nos altos lugares, você vai perceber uma coisa: Ele continua no alto e sublime trono. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Come on. Irmão, nós falamos até inglês quando empolga. Right, my Chegou a hora de você olhar e decidir o que você quer. É céu aberto? São dias os céus estarem abertos. Eu creio que os céus estão abertos sobre você hoje. Mas escuta isso, quando Estevão morre, a roupa dele vai para a mão de um cara. Você sabe quem que é? Paulinho, o apóstolo Paulo. A capa de Estevão vai para a mão de Paulo. E capa na Bíblia aponta para unção. Por isso que quando Elias sobe, a capa fica. Porque unção não é para o céu, unção é para a terra. Porque unção é capacitação para você cumprir a missão. O que é unção? É que uns são e outros não são. Quando você decide ser o que Deus chamou para ser, Ele vai te capacitar com uma nova unção. Pegou? Agora preste atenção nisso. As capas foram para Paulo. E Paulo começou a perseguir a igreja, sim ou não? Mas aí chega um texto que nós não vamos ler, que está em Atos 26, depois você lê na sua casa. Atos 26, do 12 ao 18. Sabe o que Paulo fala? Quando eu estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e o texto vai dizer que a capa caiu na mão do jovem Saulo. Quando eu estava indo para Damasco perseguir cristão, os céus se abriram diante de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem foi que deixou os céus abertos para Paulo? Hã? Ei? Estevão. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres que vão deixar os céus abertos para a próxima geração. A minha pergunta é: aonde estão os homens e mulheres que vão deixar os céus abertos para a próxima geração? Ei, muitos homens e mulheres abriram os céus para mim, cara. Eu me lembro quando eu era novinho, e aí a pastora, as pessoas, eu olhava e falava, cara, quando eu crescer eu quero ser igual eles. Mas agora eu sei que chegou o meu tempo, chegou a minha hora de deixar os céus abertos para a próxima geração. O Ministério de Louvor pode subir? Pode? Levante suas mãos. Clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu desceu. Ai, ai, ai. Os céus estão abertos para a próxima geração. Então só se você é faminto, só se Deus te falou com você hoje, só se você quer uma nova unção, vem para frente correndo aqui, vem cá. Só os famintos, vem aqui na frente aqui, ó. Sei quem Deus pegou com fogo. Eu vou orar por você, vem cá, vem cá, vem cá. Só os famintos, só os famintos. Uma vez queremos ver o céu descer. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Eu creio que Deus vai ativar alguns de vocês aqui hoje com coração de avivamento. Com coração de avivamento. Queremos ver o céu descer. Pai, eu oro aqui agora em nome de Jesus. Confirma essa palavra, Senhor, em alguns jovens e alguns homens e mulheres aqui, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, confirma. Assim como o Senhor em 2014 me pegou com coração de avivamento, com coração de avivamento.
Pega alguns jovens agora, Jesus. Pega alguns homens e mulheres aqui agora, Jesus. Confirma essa palavra. Começa a pegar, Jesus, para a tua glória, para a tua honra. Não porque eu estou falando, mas porque o Senhor é Deus. Pega alguns com choro, com lágrimas, 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 fogo no coração, lágrimas nos olhos, queimando de amor por Jesus. Queimando. Pega, Deus. Toca, 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 toca. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Comece a buscar no seu lugar. Comece a buscar. Levante suas mãos. Comece a buscar os céus abertos. Os céus abertos. Os céus abertos.
olhos, querido. Ore no seu lugar. Jesus está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, meu amado. Há uma movimentação do Espírito neste lugar. Existem anjos neste lugar. Existem anjos neste lugar. O solo bem baixinho. Existem anjos neste lugar. Feche os seus olhos no seu lugar, querido. Feche os seus olhos. Se entrega ao Senhor Jesus. Se entregue. Oh, anjos ministradores de Deus. Ore, querido, ore no seu lugar. Oh, Espírito Santo. Faça uma aliança com o Senhor aí. Fala, Senhor, me ajuda. A palavra diz que sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. A palavra diz que Deus nos tomaria pela nossa mão direita e nos dá capacidade para andar com Ele. Fala, Senhor, me ajuda, me fortalece. Faça uma oração aí no seu lugar. Fala, Senhor, me ajuda. Ore aí, querido. Ore, meu amado, no seu lugar. Deus está movendo aqui, querido. Deus está aqui. Aleluia. Ore cantará balaba chore balaba chere. Rebalaba chere cantará manaba chore cantará balaba chore.
passar pelo fogo. Vão. Vão, bateria? Não temerei. Quem já pisou? Quem já foi lá? Quem já pisou no Santo dos Santos? Pode dizer. A glória de Deus. Mais forte, igreja, diga quem. Quem aqui quer a glória de Deus? Você pode declarar glória. Grite pela glória. Mais forte, igreja, mais forte, glória. Vamos, igreja, vamos, vamos, vamos. Deus está movendo aqui, glória. Glória, 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 Santo, Santo. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar? Não sabe viver onde estiver. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar? Não sabe viver onde estiver. Clamar pela glória, a glória de Ele é santo, Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que eles sejam cheios do Espírito Santo.
Nós declaramos céus abertos sobre este lugar. E uma nova geração sendo ativada no Espírito, em nome de Jesus. Ei. Sei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de passar o microfone, quero só agradecer, viu? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Eu sempre costumo dizer isso quando eu vou pregar fora, que eu faço uma coisa sempre lá em Capitólio, bem brega. Mas virou moda lá, vou fazer aqui também, viu? O Senhor abençoe vocês muito. Quero dizer que o pastor Rafael ama muito vocês, tá? Em nome de Jesus. Sempre que estiver em Capitólio, vai lá na gente lá. Nas redes sociais, lá na Vale Capitólio, lá do pastor Rafael Terra. Deus abençoe. Amém. Pera aí, Rafael. O Rafael, gente, ele é lá da Vale Sede, lá em Formiga. Ele é um filhinho da pastora Edinaura, novinho, 27 anos. E ele falou sobre preparar a nova geração. Sabe, Rafael? Querido, você tem um filho. Ei, tirou. Você tem um filho, você tem uma filha, você tem um irmão, jovens que estão aqui. Sonhem com isso. Outro dia mesmo, o Rafael era esse menininho branquinho, ruivinho, lembro dele lá na frente, lá que povo doido. É discípulo da Edinaura, é doido. Está aqui hoje pregando, que bênção que foi. E Deus, Ele tem mais para nós. Amém? Deus, Ele tem muito mais para nós. E ele falou sobre os voluntários, né? Nós que estamos trabalhando aí na igreja, as professoras de crianças, os pastores de crianças. Nós profetizamos sobre a Vale de Arcos. Nós teremos muito Rafaéis no altar, cumprindo o propósito de Deus. Amém? Não é sobre nós, é sobre os céus que nós estamos abrindo. Querido, se nós formos contar as pedras que nós recebemos, se nós olharmos para as pedras, nós vamos parar. Mas as pedras estão servindo para que o céu continue sendo aberto. Você que é esposa, você que é esposo, você que é mãe, está levando pedrada, está difícil, você é crente. Você tem uma capa de unção e de autoridade. Você está preparando o caminho para Paulo, para os Paulos. Permaneça. E você que é novo, que está aqui, seja como Estevão. Rafael falou uma coisa aqui muito interessante: é tempo de maturidade. É tempo de parar de ficar vomitando as nossas dores. Não, querido. Nós temos dores, nós temos lutas, nós sangramos, mas nós estamos abrindo os céus. Não é sobre você, é sobre aquilo que você está fazendo. Isso é ser cristão. Isso é ser como Estevão. Saia dessa conferência nessa noite e fala: Deus, talvez eu nunca verei o meu milagre, mas eu verei os céus abertos, e a geração que está atrás de mim irá caminhar, irá possuir a terra. Não é sobre ministério, não é sobre plataforma, não é sermos acarinhados todo o tempo, não, querido. É abrir os céus. Ninguém liga para mim, abre o céu sobre uma pessoa. Ninguém me vê, abre o céu sobre uma pessoa. Chegou o tempo de nós tirarmos os olhos de sobre nós e abrirmos os céus. Para mim finalizar, eu recebi uma mensagem, nem sei se essa mãe está aqui. Ela falou: pastor, eu sou católica, totalmente católica, mas eu tenho visto vocês pela rede social. Me ajude a salvar o meu filho, porque eu estou perdendo o meu filho. Querido, que não veja uma igreja grande, mas que veja os céus abertos que nós estamos abrindo. Que as pessoas vejam testemunho em você.
Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica. Depois da bênção, se você quiser trazer seu dízimo, a sua oferta, você vem até o altar, você pode fazer pelo Pix, você fica à vontade, tá bom? Faz assim com as suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que Ele, o Senhor, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, com os céus abertos, em nome de Jesus. Com os céus abertos, igreja. Vá em paz.